Você sabia que o Espírito Santo não começou em Pentecostes? Antes de existir luz, som ou tempo, ele já se movia sobre o nada. Era o sopro eterno de Deus pairando sobre as águas. Nenhum ser vivia, mas a presença já estava ali, invisível, poderosa, preparando o universo para o haja luz. O primeiro movimento da criação veio dele. O termo hebraico usado é Ruach Elohim, o sopro de Deus, o vento divino. Esse vento não sopra por acaso, ele traz ordem ao caos, forma ao vazio, vida onde só havia trevas. O Espírito é o artista silencioso da criação, moldando galáxias, mares, montanhas e o primeiro suspiro da existência. Quando o homem foi formado do pó, Deus não apenas o criou, mas soprou nele o fôlego da vida. Aquele sopro era o Espírito. Em um instante, o barro se tornou carne, a matéria ganhou alma e o silêncio virou respiração. O Espírito Santo fez do corpo uma morada para a presença divina, e o homem passou a refletir o Criador. O Éden era o lugar da comunhão perfeita. Deus caminhava com o homem na viração do dia. O Espírito habitava no coração humano sem barreiras, sem medo, sem pecado. Mas bastou uma escolha errada para essa harmonia se quebrar. Quando o homem desobedeceu, o Espírito se retirou e a alma humana sentiu o peso do vazio. A partir dali, o Espírito passou a agir à distância. Ele já não habitava, apenas se manifestava. A voz de Deus ainda ecoava, mas de longe. Adão e Eva foram expulsos do jardim, e o sopro que antes trazia paz agora se tornou anseio. Desde então, toda a história da humanidade é a busca por esse vento perdido. Mesmo assim, o Espírito nunca deixou o homem à própria sorte. Ele passou a mover-se através de pessoas escolhidas: Noé, Abraão, José, Moisés. Quando o mundo se corrompia, o Espírito levantava alguém para relembrar que a presença de Deus ainda podia ser sentida, mesmo em meio à escuridão. Foi o Espírito que encheu José de sabedoria para interpretar sonhos e salvar nações da fome. Foi ele quem guiou Moisés com coluna de nuvem e fogo. Foi o mesmo vento divino que abriu o Mar Vermelho e soprou esperança em um povo escravizado. O Espírito sempre foi o poder de Deus em ação no mundo. Quando os anciãos de Israel receberam o Espírito, começaram a profetizar. Mas o texto diz: e depois, nunca mais. O Espírito vinha e ia. Sua presença era temporária, concedida para cumprir missões específicas. Ainda não era habitação, era visitação. O mundo ainda esperava pelo dia em que ele viria para ficar. O Espírito Santo estava sobre Davi quando ele enfrentou Golias, sobre Gideão quando libertou Israel, sobre Débora quando julgou com justiça. Cada ato heróico do Antigo Testamento carrega o selo do Espírito. Ele é o combustível por trás da coragem, o som invisível nas vitórias do povo de Deus. Mas quando Davi pecou, sentiu o desespero de quem perde o Espírito. Em seu salmo implorou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que sem a presença, o trono e o poder não valiam nada. A voz profética de Davi ecoa até hoje. É o clamor de toda a alma que já experimentou e perdeu a comunhão divina. Os profetas anunciaram um tempo diferente. Isaías falou de um servo ungido pelo Espírito. Joel profetizou um derramamento sobre toda a carne. Ezequiel teve visões de ossos secos revivendo quando o Espírito soprou sobre eles. O vento que deu vida a Adão um dia voltaria a soprar, agora em escala eterna. E quando parecia que Deus estava em silêncio, o Espírito voltou a agir. No ventre de Maria, ele gerou o Salvador. O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti. O mesmo poder criador do Gênesis agora estava gerando o Emanuel, Deus conosco. A presença invisível tornava-se carne para habitar entre nós. No nascimento de Jesus, o Espírito se moveu nos céus, guiou os magos, inspirou Simeão
e fez Isabel profetizar. Desde o primeiro choro de Belém, o Espírito Santo envolvia cada detalhe. Ele preparava o terreno para a maior revelação da história. O Deus que criara o homem agora virava homem para salvar. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu como pomba e repousou sobre ele. A voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado." A Trindade se revelou diante dos homens. A partir daquele momento, Jesus viveu cada passo em comunhão com o Espírito, curando, pregando, libertando e amando com poder divino. Guiado pelo Espírito, Jesus enfrentou o deserto. 40 dias de solidão, fome e tentação, mas também de poder e vitória. Ele mostrou que o mesmo Espírito que consola também fortalece. No deserto, o vento não soprava para destruir, mas para moldar. E ali o Filho venceu o inimigo com a palavra viva. Em cada milagre, o Espírito se manifestava. Quando cegos enxergavam, paralíticos andavam e mortos reviviam, era o Espírito de Deus agindo através de Cristo. O poder do céu se movia entre os homens, revelando que a presença antes perdida agora estava novamente caminhando entre nós. No Calvário, o Espírito não abandonou Jesus. Quando ele disse: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito", o véu do templo se rasgou. A barreira entre Deus e o homem foi quebrada. A cruz não foi derrota, foi a chave. O sangue abriu o caminho para que o Espírito voltasse a habitar nos corações humanos. 3 dias depois, o Espírito soprou novamente, desta vez dentro do túmulo. O poder que havia criado o universo agora trazia de volta o autor da vida. A ressurreição é o triunfo do Espírito sobre a morte. O vento do Éden soprou outra vez, e a história da redenção deu seu passo final. Antes de subir aos céus, Jesus fez uma promessa: "Eu vos enviarei o Consolador." Ele disse que o Espírito não apenas andaria com os discípulos, mas viveria dentro deles. O mesmo Deus que habitava no tabernáculo, agora habitaria no coração humano. A era do Espírito estava prestes a começar. Em Jerusalém, os discípulos esperaram. O medo ainda os cercava, até que veio do céu um som como de vento impetuoso. Línguas de fogo desceram sobre cada um. Era o Espírito retornando ao homem. O sopro perdido no Éden voltava para casa. A igreja nasceu naquele dia, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo passou a ser a alma da igreja. Pedro, antes covarde, se levantou cheio de poder. 3.000 pessoas se converteram em um só dia. O fogo que ardia em Cristo agora ardia em cada crente. O mesmo poder que levantou Jesus habitava neles e habita em nós até hoje. O Espírito guiava cada decisão, cada passo. Foi ele quem disse: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra." Foi ele quem fechou portas e abriu continentes. O Espírito não é apenas emoção, é direção. Ele traça mapas invisíveis, conduz destinos e fala no íntimo de cada servo disposto a ouvir. Mas o Espírito não veio apenas para realizar milagres. Ele veio para transformar. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não apenas visita corações, ele os reconstrói. Onde há culpa, ele oferece perdão. Onde há caos, ele estabelece paz. Onde há morte, ele gera vida. Os dons do Espírito começaram a florescer. Sabedoria, fé, profecia, cura, discernimento. Cada dom é uma expressão do mesmo Deus agindo de modo diferente. Os dons não são medalhas, são ferramentas. O Espírito distribui conforme o propósito, porque o foco nunca é o homem, é a glória do Pai. Mas o maior sinal da presença é o fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. O Espírito não só equipa, ele molda. Ele transforma temperamentos, cura feridas e renova mentes. Ser cheio do Espírito é mais do que sentir poder. É viver em obediência e ternura todos os dias. O Espírito é também o Consolador prometido por Jesus.
Ele não é uma ideia, é uma pessoa divina que sente, fala e age. Quando você ora e não encontra palavras, é Ele quem intercede com gemidos profundos. Quando você cai, Ele estende a mão. Quando todos se calam, Ele sussurra: não temas, eu estou contigo. Nos dias da igreja primitiva, o Espírito era mais real que o ar. Prendiam Pedro e ele abria as portas. Apedrejavam Estevão e ele o fortalecia com paz. Perseguiam Paulo e ele transformava o cárcere em altar. O Espírito é liberdade mesmo dentro das correntes. Ele não pode ser aprisionado. Ao longo dos séculos, o Espírito continuou a agir. Soprou em mosteiros e desertos, nas catacumbas e nas praças. Manteve acesa a chama da fé quando os homens se perdiam em tradições vazias. Sempre que a igreja esquecia seu propósito, o Espírito reacendia o fogo. Ele é o pulso divino que mantém viva a noiva de Cristo. Quando a reforma começou, foi o Espírito que inspirou coragem a Lutero. Quando os avivamentos varreram a terra, foi ele quem inflamou corações. Cada movimento de renovação espiritual tem a mesma origem. O sopro de Deus atravessando gerações, lembrando que a chama não pertence ao homem, mas ao céu. O Espírito Santo também é o guardião da verdade. Em um mundo de vozes contraditórias, ele é a voz que nunca muda. Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em tempos de confusão, o Espírito é bússola. Ele aponta o caminho, mesmo quando todos os outros apontam para o erro. Mas ele não fala por ruído. Sua voz é como brisa suave. Quem o ouve aprende a calar o barulho do mundo. O Espírito fala nas madrugadas, nas lágrimas e nos silêncios. Ele ensina não apenas a agir, mas a esperar. Quando parece que Deus está em silêncio, é o Espírito quem traduz o que o céu ainda não revelou. O Espírito é quem desperta o arrependimento genuíno. Ele não humilha, ele convence, mostra o erro sem esmagar, corrige com ternura. Seu objetivo não é acusar, mas restaurar. Quando o pecado tenta nos separar de Deus, o Espírito é a ponte que nos reconecta à graça. Ele é o sopro que devolve a consciência. E é também o Espírito que nos transforma em testemunhas. Ele não se limita a inspirar sermões, ele inspira vidas. Pessoas comuns, cheias do Espírito, fazem o extraordinário. Missionários, mães, jovens, idosos, todos podem ser instrumentos. Porque o Espírito não busca talentos, busca entrega. Paulo chamou o Espírito de penhor da nossa herança. Ele é a garantia do céu em nós. Cada vez que você sente paz sem motivo, é Ele. Cada vez que perdoa quem te feriu, é Ele. Cada vez que se levanta após o fracasso, é Ele. O Espírito Santo é o ensaio da eternidade dentro da alma humana. Os dons espirituais continuam vivos. Uns curam, outros ensinam, outros intercedem. Mas todos são expressões do mesmo Espírito. Ele não divide a igreja, ele a unifica. Cada dom é uma nota diferente em uma mesma canção celestial. Quando o Espírito atua, o corpo de Cristo canta em harmonia perfeita. Mas o Espírito não se manifesta apenas em poder. Ele se revela na mansidão, no perdão, na compaixão silenciosa. O poder dele não está no barulho, mas na transformação. Quando alguém perdoa o imperdoável, ama o impossível e crê no invisível, é o Espírito Santo agindo, o milagre mais puro e discreto. O Espírito também prepara a igreja para a volta de Cristo. Enquanto o mundo mergulha em caos, ele sela os escolhidos, fortalece os fiéis e desperta os adormecidos. É ele quem mantém viva a esperança quando tudo parece ruir. Seu trabalho não é apenas consolar, é preparar o exército do Cordeiro. No Apocalipse, João ouviu a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mesmo no fim dos tempos, ele continua falando. É a voz que ressoa entre trovões e chamas, chamando o povo à fidelidade.
O Espírito é o último pregador da história antes que a eternidade comece. E quando a história humana chegar ao fim, ele ainda estará lá. A Bíblia diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. O mesmo Espírito que pairava sobre o caos agora chama o Cordeiro de volta. A criação começou com o sopro do Espírito e terminará com ele conduzindo tudo de volta ao trono de Deus. Na Nova Jerusalém não haverá templos, porque o próprio Deus será o templo. O Espírito encherá tudo, como no princípio, mas agora sem separação. A eternidade será uma adoração contínua, um respirar constante da presença divina. Tudo o que o Espírito começou, ele consumará e nunca mais se afastará. Mas enquanto esse dia não chega, ele continua agindo. Em cada oração sincera, ele se move. Em cada lágrima, ele recolhe. Em cada deserto, ele guia. O Espírito Santo é o Deus presente, não distante, mas próximo. Ele não mora nos céus, ele habita no coração daqueles que o acolhem com fé. Muitos o buscam em experiências, mas o Espírito está no cotidiano, no abraço, no perdão, no arrependimento, no silêncio da madrugada. Ele é o ar espiritual que sustenta o cristão. Sem ele, a fé se torna teoria. Com ele, a vida comum se transforma em altar. O Espírito faz o invisível ganhar forma. Por isso, quem é guiado pelo Espírito aprende a ver o mundo com outros olhos. Onde o homem vê caos, o Espírito vê campo fértil. Onde há desespero, ele planta esperança. Onde há morte, ele sussurra a vida. A presença do Espírito muda a percepção, porque ele revela o olhar do próprio Deus. Ele também é o fogo que purifica. Assim como o ouro é provado no calor, o Espírito nos refina através das lutas. Cada dor pode ser um altar, cada perda um instrumento. O Espírito Santo transforma cinzas em testemunho. O sofrimento, quando entregue a ele, nunca é em vão, torna-se poder lapidado. E há um chamado: não entristeçais o Espírito Santo. Isso significa não ignorar sua voz, não apagar sua chama. O Espírito é sensível, ele se move onde há sinceridade. Quando o coração endurece, ele se cala. Mas quando há arrependimento, ele volta a soprar, trazendo nova vida ao interior cansado. A presença do Espírito é o maior privilégio da humanidade. Ele é o Deus que habita dentro. O homem antigo sonhava com a presença no templo. Hoje, o templo é você. O mesmo Espírito que estava em Cristo agora está em cada crente. Somos a prova viva de que o Criador decidiu morar na criatura. E é por isso que a história do Espírito não terminou. Ela continua sendo escrita a cada dia, em cada vida rendida. O mesmo vento que moveu o Gênesis move a história da Igreja e continua soprando sobre o mundo. Cada geração tem seu Pentecostes. Basta abrir as janelas da alma e deixar o vento entrar. O Espírito Santo é o maior presente de Deus. Ele não apenas mostra o caminho, ele é o caminho dentro de nós. Sua presença é o elo entre o céu e a terra. Quando o Espírito enche uma pessoa, o céu invade a realidade. O invisível se torna palpável e a vida comum se torna sagrada. Hoje, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas paira sobre corações vazios. Ele busca espaço, pede entrega. O vento que um dia moveu os profetas e os apóstolos agora chama você. Não para um espetáculo, mas para uma comunhão. O Espírito quer morar, transformar, incendiar o seu interior. Então, feche os olhos e escute. O vento que formou o universo ainda sopra. É o Espírito Santo chamando pelo seu nome. Deixe que ele entre, cure, ensine e renove. Ele é o começo, o meio e o fim de toda a história. Porque enquanto houver fôlego, haverá espírito, e onde há espírito, há vida.